Bom, hoje eu vou estar fazendo uma análise, na minha opinião, de jogadores que devem ficar no Vasco e que devem sair do Vasco. E, enfim, pro ano que vem, 2025. Então, vamos lá. Quem fica e quem sai. Vamos lá. Eu tô aqui com tier list aberta. Então, aqui tem os jogadores que ficam, né? Vender, emprestar, sair, né? Bem autoexplicativo, né? Vamos lá. Maicon. Cara, o Maicon, ele vai ficar no Vasco, tá? Ele renovou o contrato, mas se eu tivesse a oportunidade, manda embora, né? O Maicon, pelo amor de Deus, temporada horrorosa, enfim, temporada terrível dele, não tem muito o que falar, né? O GB, cara, o GB fica, tá? Acho que o GB, enfim, o Paiva, né, no começo do trabalho dele, enfatizava muito a base, acabou depois cagando pra base, enfim. Então acho que o GB ele deve ficar, ele é um bom jogador. Ele, quando jogou bem, nunca mais teve oportunidade depois. Fica. Não tem muito porque vender ele, tá? Bom, Paulo Henrique. O Henrique fica também. Acho que o Paulo Henrique, o ideal seria ele ser uma segunda opção, tá? O Paulo Henrique, enfim, de futebol ele não é muito bom, mas ele é um jogador ok, assim, que pode ajudar. Acho que para ser titular é um pouco complicado, né? É um pouco complicado o Paulo Henrique ser titular desse time, né? Então, enfim. Mas ele vai ficar. Eu acho que ele vai ficar. Eu quero que ele fique. Mas o Vasco teria que contratar outro lateral, tá? Vamos lá. Maxime Domingues. Cara, o Maxime Domingues fica, né? Eu acho que, enfim, não teve muitas oportunidades. As oportunidades que teve também não aproveitou muito, mas, enfim, eu acho que ele vai ficar enfim, vai ficar. Alex Teixeira, tchau, né? Voltou aposentado, né? Já estava aposentado no ano passado, voltou esse ano com a chegada do Coutinho. E, enfim, horrível, jogou nada e não tá jogando nada também, né? Vamos lá, Estrela. Estrela fica, teve uma lesão, logo quando ele começou ali a despontar, né? Ele teve uma lesão séria, enfim, espero que fique, quero que fique, eu acho que pode ser uma opção legal ano que vem pro time. Quando jogou bem, mostrou ser um jogador bom, enfim, fica. Enfim, fica, né? Vamos lá. Emerson Rodrigues, grande Emerson Rodrigues. Sai, né? Acho que é um dos piores jogadores desse elenco do Vasco. Diz muito. Enfim, ele é esforçado, isso aí a gente não pode negar. Mas é muito ruim, cara. Assim, ele com a bola no pé é um animal quase. Assim, desculpa, com todo respeito ao jogador Emerson Rodrigues, mas porra, é inacreditável esse cara jogando futebol, assim. Ele é muito burro, com todo respeito, assim. Ele é muito burro com a bola no pé. O que ele faz, assim, é inacreditável às vezes. O cara não consegue entender uma tabela, né? O Souza sai também, veio com toda aquela marra de joguei fora não sei quanto tempo, não sei o quê. E não consegue jogar, cara. Não consegue jogar. Ele não consegue jogar. Ele é horrível. E quando jogou, ele foi mal. E depois entrou naquela tesoura contra o Juventude. Inacreditável, né? O senhor Souza aqui, que tanto falou no começo do ano, não sei o quê. Enfim. Complicado, né, Souza? Vamos lá. Puma, pra mim também sai. O Puma pra mim vende, né? Vamos lá, o Puma vende. Enfim, Puma, cara, não consigo gostar do Puma. Ele é muito ruim. Ele é melhor que o Paulo Henrique em quesito futebol, com certeza, tá? Ele é um jogador melhor que o Paulo Henrique, mas, cara, ele não. Assim, ele como ponta é ruim e ele como lateral é ruim também, né? Enfim, eu acho que ele tem que ir embora. Nunca conseguiu se firmar na posição, né? Enfim, sempre foi muito questionado no Vasco e eu acho que ele tem que ir embora, certo? É ruim, tá? Vamos lá, João Vitor fica, né? O João Vitor é o seguinte, cara. O João Vitor nunca se firmou 100% como zagueiro do Vasco, na minha opinião, tá? Ele só é titular absoluto, e a gente só fala que ele é o melhor zagueiro porque nossas opções são Maicon e Léo Pelé.
Enfim, nunca conseguiu ali se firmar como zagueiro. Caraca, tu fala assim, meu irmão, esse cara é muito bom. Não, ele é muito melhor que o Maicon Léo Pelé, o que não é muito difícil. Enfim, ele é o principal zagueiro do Vasco, ele vai ficar, eu gosto dele, eu acho um bom jogador, mas enfim, eu acho que ele não pode ser o nosso titular absoluto como salvador da pátria, tá? Então, tá aí João Vitor, certo? Vamos lá, Léo Pelé. Léo Pelé vende. Tem muito o que falar, né, cara? Falha atrás de falha, ele praticamente tudo, assim, são falhas inacreditáveis. Não jogou bem em nenhum momento no ano, sempre foi muito questionado. Enfim, Léo Pelé, rua, vende, né? Enfim, acho que é bom pra ele, é bom pro Vasco também. Nunca, enfim, cara, sei lá, velho. Léo Pelé não dá, cara. Só não dá, né? Enfim, vamos lá. Verratti, né? Fica. Se não fosse o Verratti, o Vasco estaria brigando pra não cair. Se não fosse o Verratti, o Vasco estaria bem pior do que já está, né? Acaba sendo muito sacrificado por péssimas decisões de técnicos e, enfim, ele é muito sacrificado, cara. A bola não chega nele, ele tem que ficar correndo atrás de zagueiro. Enfim, é impressionante o que fazem com o Verratti, né? Enfim, ele tem suas limitações técnicas fora da área, mas dentro da área o cara, porra, né? Dentro da área ele empurra pra dentro. Não tem muito o que dizer. O principal jogador do Vasco, excelente jogador, muito criticado, como eu falei, por escolhas dos técnicos que não sabem utilizar o cara, né? Enfim, pra mim tem que ficar, né? Vamos lá. Jean Davi, cara. Bom, o Jean Davi pra mim, tchau, né? Mas eu acho que ele vai ficar, tá? Eu acho que ele vai ficar porque o Vasco contratou ele no meio do ano. Ele tem um contrato, acho que até final do ano que vem, então, enfim. Eu acho que ele vai ficar. Mas ele é ruim. Nunca apresentou nada no Vasco, nunca jogou bem. Mas ele vai ficar, provavelmente, né? Ryan pra mim tem que vender. Não porque eu quero que o Vasco venda ele, tá? Mas eu acho que uma opção, acho que o Ryan tem um valor de mercado que tem que capitalizar. Ele é muito inconsistente, né? Ele é muito novo ainda também. Ele é inconsistente, bastante consistente. Mas, enfim, né? É isso. Tem que capitalizar no valor de mercado. Eu acho que ele é uma boa opção aí para vender, enfim. Jair fica. Jair, possivelmente o melhor volante do Vasco. Não jogou esse ano por lesão. Mas tem que ficar, né? Muito bom jogador. Jogou ano passado, quando o Vasco estava, né, naquele limbo ali ano passado, antes do Ramon Dias chegar. Ele era o principal jogador do Vasco, sem sombra de dúvida, ele jogava muito bem. Então, aí fica. Sforza, pra mim o Sforza vende também. Eu acho que o Vasco pagou muito caro nele. Tá? Sforza acho que seria empréstimo, né? Não botar o Sforza empréstimo. Acho que o Vasco pagou muito caro nele. Um jogador que, em momentos, ele parece, assim, tecnicamente, na minha opinião, ele é o melhor jogador do meio campo do Vasco, tá? Tecnicamente, assim, ele é bem melhor, né, ele é bem melhor que, enfim, que Cocão, que Hugo Moura, mas, cara, ele, porra, acho que falta garra nele, assim, sabe? E, assim, isso importa, né? Ele nunca se firmou também, acho que o empréstimo seria o mais ideal aí. Assim, dependendo do técnico, né, que vier pro Vasco, ele ficaria aqui, tá? Eu acho que tem uma grande possibilidade de ele ficar, porque ele é um jogador interessante, mas, como eu disse, nunca se firmou, então empresta, né? Vamos lá, Matheus Cocão. Eu pessoalmente não gosto do Matheus Cocão, tá? Mas eu acho que ele fica. Eu acho que é uma opção interessante no banco, enfim, ele fica. Uma opção interessante pro banco. Não pode ser titular absoluto de forma alguma. Muito fraco tecnicamente. Eu acho ele fraco. Não ficaria surpreso se ele fosse vendido nessa janela aqui, né, em janeiro, mas enfim, acho que ele tem que ficar com uma opção de elenco, quase que precisa de elenco, né? Vamos lá. Felipe Gabriel
fica, né? Terceiro goleiro, enfim. Segundo goleiro, terceiro goleiro, sei lá, fica aí. Não tem problema. Rossi, Rua, né? Pelo amor de Deus. Rossi, cara, o Rossi é um negócio inacreditável, cara. O Rossi é o ponto que não faz nada, cara. Ele não ganha na corrida, ele não... nem cruzamento ele acerta, né, cara? Enfim, o Rossi é tenebroso, vai embora, né? Tchau. Enfim, foi útil um tempo, né? Ano passado, mas esse ano, meu irmão, que é isso, cara? Vamos lá. Payet. Pra mim, o Payet sai também, tá? Eu acho que o custo-benefício do Payet, de ter um jogador nesse preço, cara, é muito puxado e o Payet não vem jogando bem esse ano. Ele teve algumas partidas interessantes, mas, enfim, cara, acho que não vale o custo, tá, do Payet. Eu acho que, enfim, não vale o custo mesmo. Ele assim, tecnicamente, porra, craque, gênio, absurdo. Porra, sou grato a ele demais. Mas, assim, eu acho que tem hora, sabe? E ele não vem performando aí na sua melhor capacidade, né? Kehler. O Kehler vai embora, né? O Kehler vai sair, né? O Kehler vai embora, enfim, né? Não jogou, tanto faz. Nem tem opinião. Não jogou, pouco contribuiu também, né? Porque o Jardim jogou todos os jogos, então ele vai embora, né? Tchau. Felipe Coutinho fica. Né? Acho que o Felipe Coutinho é um jogador pro ano que vem, tá? Assim, se ele não conseguir performar ano que vem, aí será um problema, né? Mas o Felipe Coutinho esse ano, fisicamente, não conseguiu, né? Não conseguiu ficar apto ali fisicamente para ajudar o Vasco esse ano. Mas quando jogou, ele sempre foi sempre ajudou ali, sempre foi bem. Enfim, é um jogador para o ano que vem e é a minha esperança para o ano que vem, tá? O Felipe Coutinho saudável muda o status desse time muito, tá? O Felipe Coutinho, enfim. Hugo Moura fica também. O Hugo Moura é um dos melhores jogadores nesse ano do Vasco, assim, grata surpresa, né? Chegou muito mal e depois, enfim, foi recuperando e hoje em dia o melhor volante do Vasco que está disponível para jogo. Ele pode ser muito útil ano que vem, tá? É um bom jogador, fica, não tem problema. O Lincoln, né? O Lincoln fica também. Cara, aquelas coisas do Rafael Paiva, né, cara? O Lincoln, ele jogou um jogo esse ano, entrou numa fogueira danada contra o Internacional, jogou bem, fez gol, e nunca mais jogou depois, né? E ainda mais com Léo Pelé e Maicon, nunca testou o Lincoln. Enfim, nunca entendi porquê. Acho que o Lincoln pode ficar, não tem, enfim, não tem o porquê não ficar. Jogador da base aí, enfim, vamos lá. Vitor Luiz, cara. Vitor Luiz, a tendência é que fique, tá? E eu acredito que fique, tá? O Vitor Luiz, quando jogou, nunca comprometeu, mas é um jogador fraquíssimo, né? Um jogador fraquíssimo, nunca comprometeu. Enfim, acho que fica também. Por mim, tanto faz se ficar ou não. Fraco, tá? Fraco. Luiz Gustavo nunca jogou, fica também, não sei. A gente não tem como avaliar, né? Não jogou até agora, então fica também. O Rojas. Rua. Possivelmente um dos piores jogadores desse elenco do Vasco, tá? Ele é muito ruim mesmo, em todas as posições que ele já foi testado, e não jogou bem. Não jogou bem nenhuma, tá? Horrível, fraquíssimo, terrível, podre, ruim. É isso. Albert Rojas é isso, cara. Jogou de lateral, jogou mal, jogou de zagueiro, jogou mal. Horrível. Espero que ano que vem não esteja aqui mais, né? Não esteja mais no Vasco. Esse aqui vai dar um problema. Vende, tá? Acho que o Lucas Piton tem que vender, tá? Ele não é o mesmo Lucas Piton do ano passado. Ele não é o mesmo Lucas Piton que começou muito bem esse ano. Ele não consegue jogar, cara. Assim, ele tá sendo quase um jogador inútil, assim, cara. Porque ele, antes, né? Ele era um jogador fraco defensivamente, mas ofensivamente ele era, pô, absurdo. E hoje em dia, cara, ele continua horrível na defesa, né?
E ele continua... E assim, ele não tá sendo o último ataque, né? Então, cara... Complicado, mano. Sabe? Complicado. Eu acho que é um jogador que tem um valor de mercado ok, que o Vasco pode capitalizar nisso. Ainda mais porque tem uma opção que daqui a pouco tá aqui já, que... vamos fazer logo, né? O Leandrinho, né? Fica também, né? Acho que o Leandrinho tem tudo pra tomar essa posição, cara. O Leandrinho, todas as vezes que jogou bem, como lateral, né? Porque ele entra como ponta. O senhor Rafael Paiva e Somanis transformar qualquer jogador em ponta, né? Igual o senhor Maxime Domingues aqui. Mas o Leandrinho, cara, quando jogou de lateral, ele sempre foi útil, sempre jogou bem. Participou de gols, assistências e tudo mais. Então, assim, o Leandrinho, cara, fica. Tá? E pra mim é o titular do ano que vem, tá? Né? Nesse caso, nesse cenário aqui que eu fiz, que o Piton será vendido, né? Adson fica. Cara, o Adson é um dos jogadores mais importantes do Vasco, né? Quando ele se machucou, ele era um dos mais importantes. Ele é um dos poucos jogadores desse elenco que tem a qualidade técnica do 1 contra 1, de fazer um drible efetivo, de ser um jogador, uma presença no ataque forte. O Adson é muito bom jogador, eu quero que ele fique, e eu acho que ele vai ficar. É muito bom jogador mesmo, tá? No ataque, principalmente, jogador que ajuda muito. Enfim. JP fica também. JP é muito bom jogador também. Nunca entendi também por que ele nunca teve oportunidade direito, né? Ele se machucou, mas antes mesmo de se machucar, ele não vinha nem sendo escalado, e ele sempre jogou bem também. Um jogador que muito interessante. Eu acho o JP melhor que o Cocão, melhor que esses caras aqui. E ele nunca joga, né, cara? Ele é melhor que o JP, é melhor que o... Cadê aqui, ó? O Souza. Ele é melhor que o Sforza. Ele é melhor que o Cocão. E esses caras sempre foram preteridos na frente do JP, né? Paiva, escolhas, né? Paulinho. Fica. Possivelmente pode ser o principal reforço do Vasco ano que vem. O Paulinho é muito bom de bola, muito bom mesmo. Poucos jogadores no futebol brasileiro têm o perfil do Paulinho, cara. O Paulinho é muito bom mesmo, tá? E, enfim. Azar nosso, que nossos dois melhores volantes, né? Meio campistas do Vasco se machucaram no começo do ano. Mas o Paulinho é, assim, muito bom mesmo. Ele pode ser o principal reforço do Vasco ano que vem. Então, ficar de olho, né? Porque é muito bom jogador mesmo, tá? Galdames, né? Cara, o Galdames é aquele jogador, né? Que no começo do ano calou a boca de todo mundo que criticou, né, velho? E aí depois ali, né, do Carioca, ele calou a boca de todo mundo que elogiou. Cara, o Galdames é inacreditável, assim, cara. Inacreditável, assim. Tudo que ele... Horrível, né? Terrível. Péssimo, sim. Tudo isso é o Galdames, tá? Horrível, tenebroso, péssimo, ruim. Tchau. Some. Tá? David vai ficar, né? Eu quero que fique também. David é uma opção legal para ataque. Depois que o Adson e o David se machucaram, o Vasco ele desceu uma ladeira, né? Porque são dois jogadores fundamentais, eram fundamentais para o ataque do Vasco, principalmente o Adson, mas o David é aquele ponta que chega com força no gol, participa de bastante gol, né? E ele, cara, ele nunca... Assim, ele sempre foi muito criticado, pegaram muito no pé quando contrataram ele, com razão até, certa razão, o histórico dele recente não tem sido dos melhores. Mas ele foi útil, né? Léo Jardim, né? Se não fosse Léo Jardim, o que seria desse elenco? Né? O que seria desse cambada aqui, né? Léo Jardim carregou esse time. Léo Jardim, melhor jogador desse time, um dos melhores jogadores do Brasil, sem dúvidas, enfim. E tem esses dois caras aqui que, sinceramente, cara, eu não reconheço. Eu não faço ideia quem são esses caras. E, enfim, cara, sei lá, velho. Não sei quem são esses caras. Faço ideia quem são esses dois aqui, tá? Eu, sinceramente, cara, esse cara aqui eu reconheço, mas eu não lembro o nome dele. Nem esse cara aqui. Faço ideia. Se jogaram também, não me recordo. Mas, enfim, essa é a minha tier list, cara. Eu acho que essa é a minha opinião. Como eu falei, são
jogadores que eu acho que devem ficar. Eu acho que o Vasco tem que buscar outros jogadores, né? Óbvio. Então é isso, cara. Acho que o Vasco tem que buscar outras opções também. Mas é isso aí mesmo. Vamos ver aí se vai pra frente, né? Ano que vem, o Vasco pra mim tem que buscar volante, ponta, né? Os 3 zagueiros pelo menos, né? E vamos ver se a gente sustenta até o final do Brasileiro a vaguinha na Copa Sul-Americana, né? Então, valeu.